Nas profundezas do desespero, quando o chão sob seus pés parece desmoronar e a própria mão de Deus parece distante, existe um grito, um lamento antigo, mas que ecoa a dor de cada alma ferida. O Salmo 60. Mas este não é um simples lamento. É uma oração nascida da humilhação, que se eleva para se tornar um hino de fé inabalável e a promessa de uma virada monumental. Você já se sentiu abandonado, à deriva, como se a própria ira divina tivesse se voltado contra você? Prepare-se para desvendar a estratégia celestial que transforma a mais amarga derrota na mais gloriosa vitória. A vida, em sua brutalidade e beleza, invariavelmente nos arremessa em vales de sombras, momentos de angústia em que cada passo é um esforço monumental e o horizonte parece engolido pela escuridão. Foi exatamente nesse precipício que o rei Davi se encontrava ao compor o Salmo 60. O subtítulo, uma pequena nota histórica, revela um drama de proporções épicas. Para o diretor de música, segundo o Lírio da Aliança, um mictã de Davi para instrução, quando ele lutou contra Aram-Naraim e Aram-Zobá, e quando Joabe voltou e matou 12.000 edomitas no Vale do Sal. Pense bem no peso dessas palavras. Davi, o rei escolhido por Deus, o guerreiro que derrubou gigantes, estava vivenciando um período de guerra, onde vitórias em uma frente contra os arameus eram ofuscadas por uma derrota esmagadora. Uma derrota que não era apenas estratégica, mas existencial. 12.000 vidas perdidas, uma mancha de sangue no Vale do Sal, uma humilhação profunda que não apenas abalou o exército, mas a própria alma da nação de Israel. Davi, o homem segundo o coração de Deus, sentia o peso de um revés tão devastador que o próprio povo parecia ter sido abandonado. Nos versículos 1 a 3, a voz de Davi não é a de um rei triunfante, mas a de um homem prostrado, expressando um lamento que rasga o véu da alma. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos dispersaste, tu estiveste irado. Ó, restaura-nos, fizeste a terra tremer, partiste-a, repara as suas fendas, pois ela se abala. Fizeste o teu povo experimentar coisas duras, deste-nos a beber vinho de aturdimento. Não há eufemismos aqui. Davi não tenta disfarçar a dor. Ele sente que Deus os rejeitou, que os dispersou como ovelhas sem pastor. A imagem da terra tremendo e se partindo é uma metáfora poderosa para a própria fundação da nação, e até mesmo da fé que parecia abalada. As fendas na terra são as rachaduras na confiança, na unidade, na esperança. E o vinho de aturdimento? Essa é uma imagem brutal e precisa. Não é um vinho que embriaga de alegria, mas que atordoa, confunde, desorienta. É a experiência de quem se sente tonto de dor, sem saber para onde ir, com a mente turva pelo choque da adversidade. É o desespero que paralisa, a sensação de que a própria razão foi roubada pela magnitude do sofrimento. Davi está sendo brutalmente honesto com Deus, e aqui reside a primeira e crucial lição para nós. A oração não é um teatro. Não precisamos mascarar nossa dor. Deus conhece nosso coração e nos convida a derramar diante dele toda a nossa angústia, mesmo quando sentimos que ele está irado conosco. O lamento, quando direcionado a Deus, é um ato de profunda fé, pois reconhece sua soberania mesmo na adversidade. Mas a genialidade espiritual de Davi, sua fé que transcende a dor imediata, se revela nos versículos 4 a 8. De repente, em meio à voragem do desespero, ele não se entrega à amargura. Ele se volta para as promessas eternas de Deus, para a sua fidelidade imutável. Deste um estandarte aos que te temem, para que se reúnam por causa da verdade. O estandarte, uma bandeira, um sinal visível em meio à batalha, representa um ponto de reunião, um símbolo de esperança e identidade. Em meio à dispersão e à confusão, Deus provê um sinal para seus fiéis, uma âncora na tempestade. Isso significa
que mesmo quando o mundo parece ruir, aqueles que temem a Deus têm um refúgio, um ponto de convergência onde a verdade de Deus prevalece. Davi está lembrando a si mesmo e ao povo de que, apesar da derrota tática, a estratégia divina continua. E então, Davi começa a evocar as promessas específicas que Deus havia feito a Israel, que abrangiam não apenas a posse da terra, mas o domínio sobre as nações inimigas. Gileade é meu, Manassés é meu, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro, Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia darei o meu grito de vitória. Cada um desses nomes não é apenas uma referência geográfica, mas uma recordação da aliança e do propósito de Deus. Gileade e Manassés eram territórios importantes que já faziam parte do reino de Israel, lembrando as vitórias passadas. Efraim, uma das tribos mais poderosas, era como o capacete de Davi, sua proteção e força. Judá, a tribo de Davi, era onde o cetro real, o símbolo de autoridade, residia. Isso tudo era a lembrança do que Deus já havia dado e do que ele havia prometido manter. Mas o mais impactante é a menção a Moabe, Edom e Filístia. Essas eram nações inimigas que constantemente ameaçavam Israel. Dizer que Moabe era sua bacia de lavar e que ele lançaria seus sapatos sobre Edom são expressões de domínio e humilhação. É como dizer que essas nações seriam subjugadas e serviriam a Israel. E o grito de vitória sobre a Filístia, a antiga e implacável rival, selava a certeza de que a intervenção divina os levaria ao triunfo total. Essa é a essência da fé bíblica. Mesmo quando as circunstâncias atuais gritam derrota, a fé se apega às promessas e à natureza imutável de Deus. Davi não está negando a realidade do Vale do Sal, mas está sobrepondo a essa realidade uma verdade maior, a fidelidade e o poder de um Deus que cumpre suas promessas, não importa quão adversa seja a situação. Ele se agarra a essas palavras como um náufrago se agarra à única tábua que o mantém à tona. E essa é a tábua da palavra de Deus. E a confiança de Davi atinge seu clímax e sua manifestação mais pura nos versículos finais, de 9 a 12. Após expor sua dor crua e relembrar as promessas divinas, ele faz uma pergunta retórica que, na verdade, é uma poderosa declaração de fé. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me conduzirá até Edom? Pense no cenário. Edom, com suas cidades nas rochas, era uma fortaleza natural, quase impenetrável. Humanamente, a tarefa de conquistar Edom, especialmente após uma derrota devastadora, parecia absurda, uma missão suicida. Era um obstáculo intransponível, um muro erguido contra o propósito de Deus para Israel. E então, a resposta, que irrompe como um raio de luz na escuridão. Não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste e não sais com os nossos exércitos? A pergunta, carregada de aparente ironia, é na verdade uma afirmação profunda de dependência. Sim, ó Deus, és tu. Mesmo que nos sintamos rejeitados, mesmo que pareça que não estás marchando conosco, somente tu podes nos levar à vitória. Davi reconhece com uma clareza cristalina a insuficiência de toda ajuda humana. Dá-nos ajuda contra o adversário, pois o socorro do homem é vão. Quantas vezes em nossa própria vida nos desgastamos, tentamos resolver nossos problemas com nossa própria força e sabedoria, buscando auxílio em fontes humanas que, no fim, se mostram limitadas, falhas ou até mesmo enganosas. Davi aprendeu essa dura lição no campo de batalha. A verdadeira ajuda, a ajuda que realmente liberta, restaura e dá a vitória, não vem de estratégias militares perfeitas ou de aliados poderosos. Ela vem exclusivamente do alto, daquele que é o Senhor dos Exércitos. E a coroação do Salmo é uma das declarações de fé mais inspiradoras e transformadoras de toda a Escritura.
Com Deus faremos proezas, pois Ele mesmo calcará aos pés os nossos adversários. Essa frase não é apenas uma declaração de confiança, é um grito de guerra profético. Transforma o lamento desesperado do início do salmo em um hino de triunfo. O vinho de aturdimento é substituído pela certeza da vitória. Com Deus, a fraqueza humana se transfigura em força invencível. Com Deus, o impossível se torna o palco para seus milagres. Com Deus, o inimigo que antes parecia invencível será esmagado, humilhado, calçado aos pés. O Salmo 60 não é apenas uma oração antiga de Davi. É um mapa, um manual de estratégia espiritual para você e para mim enfrentarmos as batalhas da vida. É uma lição sobre como processar a dor sem sucumbir a ela, como relembrar as promessas divinas, mesmo quando elas parecem distantes, e, fundamentalmente, como depositar toda a nossa confiança naquele que é o único capaz de nos dar a vitória completa e duradoura. Seja qual for a sua Edom, a sua cidade fortificada, que parece intransponível, o seu vale do sal, onde você sofreu perdas, lembre-se desta verdade imutável. Com Deus, você fará proezas. Ele está ao seu lado, o Senhor dos exércitos, pronto para calcar aos pés os seus adversários e transformar o seu lamento em uma canção de vitória. Que essa verdade ressoe em seu espírito hoje e para sempre. Se esta profunda revelação sobre o Salmo 60 tocou seu coração e acendeu uma nova chama de esperança em sua alma, não guarde essa verdade transformadora apenas para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está enfrentando sua própria Edom, que precisa de uma palavra de encorajamento para sair do vale do desespero. Deixe seu amém nos comentários e declare com fé: eu farei proezas com Deus. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens poderosas que transformam a dor em glória e ative o sino para não perder nenhuma nova revelação que o levará à sua próxima vitória. Sua jornada de superação e triunfo começa agora.